TV portuguesa chocada com brasileiros comprando tudo em Portugal. Já ouviu-se notícias relativamente a esse assunto, né, de brasileiros chegarem em Portugal, começar a investir em imóveis, requalificando e dando para o pessoal, arrendando com preço mais acessível. O cara está a deixar muita gente de cabelos brancos, pá. Esse é um assunto espalhafatoso, né? Vamos lá ver. Não é bem assim que essas matérias que andam por ali ficam espalhando, né? Vamos lá ver esse vídeo. Depois eu vou dar o meu comentário. Claramente também vou fazer um comentário no canal 41. Para quem não conhece o canal 41, vai estar no primeiro link da descrição. Só vai naquele canal quem suporta ver comentários de opiniões, esclarecimentos de alguns fatos sobre a África. É muito legal aquele canal, entendeu? É muito legal. É um canal basicamente que sai vídeo todos os dias e lá sai temas muito interessantes mesmo. Crescemos bastante, em menos de 4 meses a gente conseguiu atingir 8 mil inscritos. Eu espero que esse ano de 2025 a gente consiga pelo menos placa. Aposto em placa de 100 mil naquele canal, entendeu? Já que nesse canal não chega, né? Bora lá ver esse vídeo. Inscreva no canal, o link original do vídeo está aqui na descrição. Citar, inspirar. Primeiro, Portugal fez o Brasil, transplantando para a vasta colônia habitada por índios os pioneiros brancos desbravadores, e com eles a língua, os costumes, a comida, o jeito de se vestir, as instituições. No entanto, uma onda de transformações está sacudindo a sociedade portuguesa e incutindo nela uma maneira de viver, de falar, de lidar com as redes sociais e de morar com o nítido sotaque dos trópicos. A absorção de hábitos e do jeito dos brasileiros nunca foi tão intensa. O que começou... Os brasileiros estão a absorver Portugal. Os brasileiros não, os imigrantes, né? Começou com a influência de livros, novelas e música, tomou a forma de um impacto maciço em todos os segmentos da vida. O pontapé inicial da Revolução dos Costumes em Portugal foi a estreia da pioneira Gabriela em 1977. De lá para cá, a TV nunca mais deixou de exibir alguma novela brasileira, além das muitas que passaram a ser produzidas lá, com efeitos variados. O primeiro deles, a antecipação do horário de jantar das famílias. O choque de brasilidade cresceu exponencialmente nos últimos tempos, graças ao convívio com as legiões de imigrantes e à disseminação na terrinha dos canais brasileiros de YouTube. Um exemplo disso relacionado é o mercado imobiliário em Portugal. O número de brasileiros possuindo imóveis no país vem crescendo exponencialmente. Cada vez mais brasileiros a comprarem casa em Portugal. O segmento luxo tem sido preferido no mercado imobiliário. Que a comunidade brasileira é cada vez maior em Portugal já se sabe, mas há um novo dado sobre os brasileiros no país que era desconhecida até há bem pouco tempo. É cada vez maior o número de investidores brasileiros no setor imobiliário, principalmente o de luxo. Muitos brasileiros chegam a Portugal não só para adquirir uma casa para habitação, mas também para adquirir imóveis para investimento e rentabilidade. Por isso é muito importante perceber que estes 15% de vendas nacionais não representam só as habitações próprias permanentes. Estamos também a falar em investimentos em hotéis, em prédios para reabilitação, em terrenos para construção em altura, ou seja, existe um nicho de negócio variado. Significa que também eles estão a acreditar que o mercado imobiliário em Portugal é um mercado imobiliário seguro, apetecível. Casas como estas que estão à venda acima dos 2 milhões de euros, com vista para o mar e bem perto das praias da linha de Cascais. O objetivo é encurtar a distância de um oceano Atlântico a separar Brasil e Portugal. Tudo conta para parecer que estão em casa. Eles procuram essencialmente espaço. A comunidade brasileira procura espaço devido também... Cara, sabe qual é o medo? O medo real mesmo, que agora eu estou tendo, né? É que a identidade antiga possa ser apagada por essas construções novas. É só pensar um pouco, você não consegue entender o que eu estou a falar.
Bem a gostarem dos convívios, do espaço exterior, de jardins, de piscinas e então o que é que eles procuram? Procuram sempre casas com jardim, com piscina, com apartamentos com terraço, com vistas para o mar, com vistas para a cidade, com vistas panorâmicas e isso é sem dúvida uma das características mais procuradas. Claro que o interior de um imóvel também é importante, até porque a qualidade de vida também é importante, tal como a parte acústica, a parte térmica, as áreas do interior das casas também é muito importante e tudo é um nicho que temos que ter em conta. Claro que não é para todo o brasileiro, nem para todo o europeu, nem para todo o americano, mas contudo é para aqueles que procuram sem dúvida o luxo, são pessoas com situação financeira... Essas casas vão acabar na mão dos angolanos ricos, entendeu? Aqueles angolanos ricos que saquearam o país é que vão acabar com essas propriedades. Estável Essa propriedade no final das contas vai estar na mão deles. E uma situação financeira alta, que procuram o mesmo nível de vida que têm nos seus países, é o mesmo nível de vida que eles querem trazer para Portugal. Os números foram revelados no final do primeiro semestre deste ano por um site do setor imobiliário e mostram que mais de 250 mil brasileiros já investiram em casas no país. Dados que já representam quase 15% das vendas no mercado imobiliário em Portugal. Além disso, a imigração em massa contribuiu para que Portugal, a cada dia, venha absorvendo mais da cultura brasileira. O número de cidadãos brasileiros a residir em Portugal aumentou 36% quando comparado com 2022. Os pedidos de autorização de residência CPLP facilitam o processo de imigração. São quase 400 mil o número de brasileiros a viver legalmente em Portugal. Segundo a informação revelada pelo CEF, só este ano 153 mil cidadãos de nacionalidade brasileira adquiriram título de residência. Este aumento significativo pode ser justificado pelos novos modelos de autorização de residência a cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, que podem ser pedidos através da plataforma online que entrou em vigor a 13 de março. O CEF refere que 74,5% dos pedidos correspondem a cidadãos brasileiros. Foi meio difícil porque eu vim com muita expectativa. Como eu não tinha documentação, eu não conseguia arranjar um trabalho de meio período, um trabalho que fosse relacionado à minha área, então isso daí me frustrou um pouco. Mas digamos que em uns 6 meses eu consegui me sentir em casa. Tenho o objetivo de ficar. Eu gostei muito do país, espero conseguir arranjar um trabalho e ficar por aqui por um bom tempo. O mais difícil mesmo foi arrumar apartamento. Isso tá bem complicado aqui na região de Lisboa. A gente tinha uma pretensão de sair do Brasil para uma melhora de vida. E aí, como eu tenho, a minha avó é portuguesa, consegui a cidadania e já fiz toda a documentação, no caso, antes de vir. A gente ainda está na fase de adaptação, né? Com a língua, até com a língua, porque querendo ou não, não é a mesma coisa, né? Todo mundo que está lá no Brasil pensa em vir para a Europa. Era o meu sonho também, pô, vou morar na Europa, Portugal é um país mais tranquilo, mais receptivo, né? Embora o número de estrangeiros a viver em Portugal tenha crescido nos últimos anos, chegando quase a 1 milhão de habitantes oriundos de muitas partes do mundo, 40% são brasileiros, fixando-se em maior incidência nos concelhos de Lisboa, Porto, Cascais, Braga ou Sintra. A cultura brasileira vem mudando a novas gerações e transformando Portugal. Isso começa já, por exemplo, as crianças portuguesas agora estão a falar com sotaque não, com expressões brasileiras. Aqui em Angola também basicamente é isso que está acontecendo. Estamos a falar com expressões brasileiras. Ik percebo que hier zeilden meer dan 500 jaar geleden de Portugezen richting Zuid-Amerika. Ze waren eigenlijk onderweg naar India, maar stuitten min of meer per ongeluk op Brazilië. Dat vanaf toen tot 1822 een kolonie van Portugal was. En die kolonie is natuurlijk uitgegroeid tot een enorm land. In Brazilië wonen 200 miljoen mensen en hier in Portugal maar 10 miljoen. En die disbalans die heeft ervoor gezorgd dat je hier in Portugal heel veel invloeden uit Brazilië ziet en hoort. Het kostte de scheepvaarders in de 16e eeuw een maand om in Brazilië te komen. En nu komen de Braziliaanse invloeden met één druk op de knop weer terug in Portugal. Olá! Brasil, meu Brasil brasileiro. Ah, com certeza, através do YouTube, TikTok, redes sociais, internet, né? Eu encaro isso com naturalidade, que haja interação entre os diversos dialetos e diversas formas de falar da língua portuguesa. E tem muitos brasileiros e tem muitos portugueses que acham tudo isso de boa, tranquilo, mas uma minoria, cara, tá um estressadinho.
Muito mais música brasileira do que se ouvia, mas acho que é um bocado de acordo com a imigração também, que houve imensa imigração nos últimos anos. 1, 2, ou 1, 2, 3, ou talvez 1, 2, 3. Desde quando eu cheguei, eu moro aqui há quase 15 anos, eu percebo que realmente a cultura brasileira cresceu muito em Portugal. E não somente o forró, como o samba de roda, né, como o samba de gafieira, o zouk, outras manifestações também através do tambor brasileiro, né? A gente percebe que também em Lisboa se criou um carnaval brasileiro assim da noite para o dia, de 4, 5 anos para cá. Então eu acredito que a cultura brasileira realmente tem ganhado realmente o coração dos portugueses e a cada dia é algo assim mais popular. Braziliaanse influencers zijn steeds populairder in Portugal, vooral onder jonge Portugezen, zoals Madalena. In Brazilië spreken ze namelijk ook Os Portugees. brasileiros são bom entretenimento, meu. Al klinkt dat net iets anders en hebben sommige woorden een verschillende betekenis. Gosto de cabelo pequenino e foram as minhas colegas que me inspiraram. E é por causa das músicas, das danças, da maquilhagem. Gostam mais da expressão, gostam mais na criatividade, da cor, da alegria que eles metem nos vídeos. Os miúdos identificam-se mais com isso. Eu acho que muitas vezes os conteúdos que vêm do português do Brasil, os conteúdos brasileiros, muitas vezes eu acho que não são adequados para eles, seja porque eles muitas vezes no português do Brasil são um bocadinho mais flexíveis com a língua do que nós, que somos um bocadinho mais fechados. Eles acabam por aprender expressões e palavras que se calhar na idade deles não deviam. Specialisten zien de invloeden steeds meer terug bij kinderen. Às vezes chegam-nos crianças à clínica que estão a falar em português do Brasil, portanto com o sotaque, com a utilização de expressões do português do Brasil, e nós achamos à partida que é muito claro que um dos pais fala português do Brasil, ou que há uma avó muito presente que fala português do Brasil. E quando nós vamos investigar, quando fazemos a anamnese, o levantamento dos dados em relação àquela criança, percebemos que não. Então as principais diferenças vêem-se a 3 níveis: pronúncia, vocabulário e gramática. Na pronúncia, a pronúncia do Brasil é muito mais aberta, muito mais clara, muito mais parecida com a escrita do que a de Portugal. No vocabulário, há vocabulário diferente por causa da influência de diferentes línguas no Brasil que não houve em Portugal. Na gramática, a diferença é essencialmente a nível de preposições e dos tempos verbais. Meu nome é Luana Piovani, eu sou uma atriz brasileira, resido em Cascais há 5 anos e tenho 47 anos. Tá solteira, né, essa senhora? Eu sou famosa no meu país, com muita paz, porque o Brasil consome e alimenta uma indústria de paparazzis e fofocas que eu acho bastante nociva. Tem que dar opinião. Atores. Muitos tipos de culturas diferentes que, se a gente não cuidar, elas se perdem. Então eu entendo essa preocupação, mas a preocupação em manter uma tradição, ela se dá positivamente em você ensinar essas coisas para os jovens e não apontar o dedo para as coisas que são diferentes. Porque se nós fizéssemos isso, o que seria? Os portugueses foram lá e tomaram nossas terras. Dansleraar Henrique denkt dat de Braziliaanse invloed niet tegen te houden is. Olha, desde o início, desde quando eu comecei a trabalhar, eu passei por grandes situações e até mesmo no início eu até às vezes evitava pronunciar a palavra forró, porque somente a palavra forró já traz um tema assim um pouquinho pejorativo. E realmente, acredito que tem muitas pessoas que gostariam que Lisboa realmente se mantivesse como era há 30, 40 anos atrás, né? Mas é claro que é algo que não se pode deter, né? De alguma forma as pessoas se manifestarem, né? Manifestarem a sua alegria através da sua música. Não esqueça de curtir, comentar. Cara, esse vídeo é interessante, porque mostra alguns pontos que muita gente tenta ignorar, né? Aí vimos a parte do brasileiro influenciar bastante a cultura portuguesa por terem muitos brasileiros naquela região, e também vimos aí a influência que os empresários brasileiros estão tendo dentro do território português. Como eu disse no meio do vídeo, daqui a um tempo, um medo constante, um medo crescente que a gente deve ter é que há algumas aparências que
algumas localidades portuguesas têm, vão desaparecer, porque as construções recentes vão ser obrigadas a existir por causa da demanda que tem lá, entendeu? Tem poucos prédios, tem poucos gypsum e tal, são muitas propriedades ocupando muito espaço, mas dando pouco espaço para as pessoas verem. Então, muitas coisas vão demolir, muitas casas vão ser reformadas, então vão começar a perder a identidade do passado. Inscreva no canal, ative as notificações, questão de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um feliz ano novo, né? Estamos nessa véspera, né? Só no próximo mês que vamos parar de falar feliz ano novo, na verdade. Inscreva no canal, ative as notificações, questão de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Já vamos à próxima. Tchau.